A mensagem de hoje, irmãos, fala a respeito da oração da concordância. Porque Deus, Ele manda nós orarmos em concordância? Porque a oração, ela tem um poder muito grande. A oração, ela transforma, ela cura, ela liberta. A oração, quando ela é realizada com fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele decreta a bênção na vida daquela pessoa. A oração, ela é tão espiritual e tão importante na vida de uma pessoa, que o diabo faz de tudo para que as pessoas não tenham ou não criem o hábito de orar. Então o tema da mensagem fala a respeito da oração da concordância, e em Mateus capítulo 18, versículo 19 está escrito: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então a Bíblia fala, se dois concordarem a respeito de algo, e isso que a pessoa está em concordância está de acordo com a vontade de Deus, Deus, Ele atende aquele clamor, aquele pedido. E eu vou citar um exemplo do Velho Testamento, onde um profeta e um rei se uniram em oração, oraram em concordância por uma causa, e Deus trouxe ali a resposta. Vamos dar sequência? O rei Ezequias e o profeta Isaías oraram em concordância contra a afronta do rei Senaqueribe, rei da Assíria. E Deus enviou o seu anjo para guerrear. Nós encontramos isso em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 20 ao 22, que está escrito: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso. Contra o quê? Contra a perseguição que estava vindo, a afronta que estava vindo do rei Senaqueribe. E clamaram ao céu, ou seja, clamaram a Deus. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os líderes e os capitões no arraial do rei da Assíria. E envergonhado voltou à sua terra. E entrando na casa de seus deuses, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Para um pouquinho. Aqui menciona que o profeta Isaías e o rei Ezequias oraram a Deus. Deus enviou uma legião de anjos? Não, Deus enviou um anjo. Somente um anjo. E este um anjo, ele combateu contra o exército de Senaqueribe, este exército era composto, formado por homens valentes. Não era por gente fraca, não, era por homens de guerra, homens valentes, líderes, príncipes, ou seja, só elite, só pessoas preparadas para a batalha. Então, diante deste exército gigantesco que se levantou contra o rei Ezequias, Deus mandou somente um anjo. Mas por que Deus mandou um anjo? Porque ele fez a oração da concordância. E após o exército do rei Senaqueribe ser destruído, Senaqueribe fugiu. Quando ele chegou na sua localidade, entrou no templo dos seus deuses falsos, e os próprios filhos dele mataram ele. Ou seja, foi uma destruição completa. Continuando. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Israel da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados o guiou. Agora vamos ver quantos soldados o anjo do Senhor matou. Aí você encontra em Isaías capítulo 37, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. O anjo do Senhor matou quanto? 185.000. Então vamos lá, Senaqueribe
rei da Assíria, se levantou contra o rei Ezequias, perseguição de afronta e morte. O rei Ezequias procurou o profeta Isaías e eles oraram a Deus. Deus mandou um anjo, não precisou de mais do que um anjo para destruir todos os inimigos. Quando nós oramos com fé, quando nós oramos em concordância, em o nome de Jesus, você pode ter certeza, não existe problema grande. Ah, esse meu problema é grande demais. Não. Um anjo só resolve. Pastor, mas eu estou aprisionado num vício há dezenas de anos. Não, um anjo só resolve. Quando você ora com fé, abre o seu coração, na mesma hora você se desprende desse vício. O inimigo do vício, automaticamente ele pula fora da sua vida. E você nunca mais se prende nesse vício novamente. E não é só a questão do vício, é qualquer problema que você possa enfrentar. Pastor, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu me altero facilmente, do nada eu vou de 1 a 100. Peça para Deus mandar um anjo para te libertar. Porque você não precisa ir de 1 a 100. Você pode sim ter o autocontrole, o autodomínio. Eu não estou falando que você vai ser perfeito, mas tem gente que você vê que é algo excessivo. É uma coisa que você fala uma coisinha, e a pessoa já cria uma confusão, cria aquele tumulto, quer parar o mundo, quer tomar satisfação com todo mundo. Meu Deus, manda o anjo para libertar essa pessoa desse comportamento. E uma oração sincera que você faz em concordância, e hoje nós iremos fazer a oração da concordância, você pode sim ganhar o domínio próprio. E olha o que está escrito no Salmo 91, versículo 11. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Deus tem o quê? Anjos à disposição. Irmãos, como eu sempre costumo falar, às vezes no dia a dia nós somos atendidos por anjos. Somos socorridos por anjos. Só que esses anjos, eles não vêm mostrando que é anjo, é em forma de pessoas. É alguém que do nada chega a te dar uma ajuda, é alguém que às vezes do nada chega a te dar uma informação, é alguém que às vezes do nada chega a te dar uma orientação, e às vezes aquela pessoa você nem conhece, é um ser humano normal, e às vezes pode ser um anjo transfigurado. Eu acredito nisso. É aquela pessoa que do nada você, rapaz, isso daqui, como é que pode ter acontecido? Muita coincidência. Não é coincidência não, Deus manda o anjo. Quem segue a Deus com fidelidade, você pode ter certeza, sempre Deus estará mandando anjos. Às vezes mandar um anjo para não deixar você fazer uma viagem, acontece um imprevisto. E às vezes mandando um anjo para abrir uma porta de emprego, uma indicação de alguém, você nem sabe ali, aquela pessoa foi usada por Deus. Aí talvez você fale, pastor, isso não faz sentido. Se você ler a Bíblia, você vai ver que faz sentido. Agora não é você ficar vendo anjos, né? As asas, nada disso não, irmãos. Às vezes você está andando na rua, você não está vendo ninguém, está você sozinho. E às vezes na sua frente está vindo um mau elemento, e quando ele olha para você, ele não enxerga só você, ele enxerga você com mais 2 pessoas. Mas você está andando só, e ela não mexe com você, porque ela não viu só você, ela viu você e mais 2 pessoas. Ela não viu você e 2 anjos, ela viu você e 2 pessoas. Essas 2 pessoas você não consegue ver. O missionário cita um caso de um homem que ele se converteu. E depois que ele se converteu, ele procurou o vizinho dele para pedir perdão. E o vizinho falou, mas por quê? Eu falei, porque muitas vezes eu me programei para assaltar a sua casa. Ele era uma pessoa do crime. E todas as vezes que eu ia para assaltar a sua casa, eu via lá o segurança com a metralhadora. E ali eu desistia. Ele falou, não, mas eu não tenho segurança. Nunca tive segurança na minha casa. Aquele mau elemento, ele não via um anjo. Ele via um segurança com uma metralhadora. Nos olhos dele era um ser humano normal, um segurança normal. Que o dono da casa, ao chegar e ao sair, não via, mas que o ladrão via.
mas ali era um anjo do Senhor. Quantas coisas acontecem, irmãos? Quantos livramentos nós recebemos? Que a pessoa para e fala: meu Deus do céu, uma coisinha de nada eu teria perdido a vida. E essa coisinha de nada, às vezes Deus manda um anjo para não deixar acontecer. No Salmos 34, versículo 7 está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então você nunca anda só. Anjos do Senhor também estão com você. Mas não é para você começar a falar com anjo, né? Você começar a falar com anjo, vou pedir para você ir no psiquiatra, viu? Bom dia, meu anjo, né? Nada disso, irmãos. Você segue uma vida normal, mas Deus tem anjos à sua disposição para dar o comando, para livrar, para proteger. Por isso é importante a oração da concordância. E nós vamos ver algumas passagens bíblicas onde as pessoas oravam em concordância e Deus enviava o anjo. E não é diferente dos dias atuais. Em Tiago capítulo 5, versículo 13 está escrito: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. O problema das pessoas quando estão aflitas, angustiadas, ao invés delas irem orar, elas começam a falar com um monte de gente, elas se prendem em redes sociais, ela faz tudo menos orar. Então, se em algum momento você enfrentar uma situação, estiver aflito, angustiado, se tranque e vai orar, vai falar com Deus, vai pedir ao Espírito Santo sabedoria para você lidar com aquela situação que está te angustiando, sabedoria para você lidar com aquele problema que está tirando o teu sono, a tua paz. A Bíblia deixa bem claro: está aflito, ore, porque esta oração não é você perder tempo, não é você jogar palavras ao vento. Esta oração é fazer por onde Deus enviar o anjo para te socorrer, para te ajudar. E olha o que está escrito em Atos capítulo 12, versículos 5 ao 11. Pedro, pois, era guardado na prisão. Pedro, servo de Deus, estava preso para ser morto. E ele estava na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja estava o quê? Fazendo a oração da concordância, intercedendo a Deus por Pedro. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas, que são sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Estavam esperando o quê? A morte dele. Então Pedro estava preso, a igreja estava em oração, Deus enviou um anjo, as cadeias que estavam aprisionando ele foram soltas, o anjo acordou ele se levantou seguindo o anjo. Na porta da cidade tinha portões trancados, e esses portões por si mesmos se abriram. Aqui, irmãos, não foi uma visão que o Pedro teve, não foi um sonho que o Pedro teve, foi algo real. Estou falando do Novo Testamento. A porta se abriu, Pedro saiu. Mas por quê? Porque tinha pessoas orando em concordância. Aí você acha que Deus, irmãos, não tem poder para abrir uma porta de emprego para você?
Você acha que Deus não tem condições de te prosperar, de te promover? Você acha que Deus não tem condições de fazer por onde o anjo da cura te toque em o nome de Jesus e você ser curado no momento da oração? Você acha que Deus não tem poder para fazer o sobrenatural acontecer? Lógico que tem. Olha o que está escrito em Atos capítulo 16, versículo 22 ao 26. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançaram no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todas. Aqui nós encontramos Paulo e Silas, que tinham sido espancados, humilhados, maltratados e presos injustamente. Perto da meia-noite eles estavam louvando ao Senhor, estavam orando a Deus, e os presos daquela prisão estavam escutando. Aconteceu o quê? Um terremoto. Quem mandou esse terremoto? Com certeza não foi a natureza, foi Deus. Quando nós oramos em concordância, pode ter certeza que no mundo espiritual acontece um terremoto que reflete no mundo físico. É aquela pessoa do trabalho que às vezes te persegue, te calunia, mente com seu nome. Só ora a Deus. Não fique com raiva dela. Não fique tentando prejudicar ela. Ora a Deus somente. Ora a Deus. Porque ela vai ter duas opções. Ou ela muda de comportamento, ou Deus vai tratar com ela. E quando eu falo Deus tratar com ela, não é que Deus agora vai ser aquela pessoa vingativa, não é isso. Deus, ele quer que a pessoa mude, mas quando a pessoa não muda, Deus trata. Quando você enfrentar qualquer situação na vida, não fica desesperado, coloca diante de Deus em oração e só peça: meu Deus, entra com providência e traz à tona a verdade. Deus faz um rebuliço. Eu já vi muito isso acontecer, irmãos. Por isso, quando às vezes eu vejo crente, às vezes se incomodando muito com pessoas que mentem, com pessoas que fofocam, eu falo: descansa o coração. O mal por si próprio se destrói, irmãos. O mal por si próprio se destrói. É como você encontrar muita gente, às vezes fala mal da Igreja da Graça, às vezes fala mal do missionário, né? Estamos em 191 países. 191 países. Pregando o evangelho em mais de 30 idiomas. Olha para a vida das pessoas que falam mal da Igreja da Graça. Olha para a vida das pessoas que falam mal do missionário. Se vale a pena você ter aquela referência como ponto de você observar. É mesmo. A árvore se conhece pelos frutos. O mal por si próprio se destrói. O mal por si próprio se destrói. Então, quando você enfrentar alguma coisa na sua vida, descansa teu coração. Estão caluniando, estão mentindo, estão falando isso, estão falando aquilo. Descansa o teu coração. Você vai ver que o tempo vai mostrar quem é quem. Eu sempre costumo falar, irmãos, que uma das melhores provas que existe é a do tempo. A prova do tempo. A prova do tempo mostra quem é ouro e quem é palha. A prova do tempo mostra quem é servo verdadeiro e quem é servo falso. A prova do tempo mostra quem verdadeiramente nós somos. Por isso, diante de qualquer situação, descansa o teu coração. Só ora. E você pode ter certeza que Deus tem anjos lá. E Ele não vai mandar uma legião para te socorrer, porque Ele não precisa mais do que um. Você pode ter certeza disso. Continuando. Vamos ver aqui Atos capítulo 5, versículo 18 ao 20. E lançaram mão dos apóstolos.
e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Os apóstolos estavam o quê? Presos injustamente. Deus mandou o quê? Um anjo. Tira todos eles da cadeia. Tira todos eles da prisão. Olha que maravilha. Agora vamos analisar tudo que nós estudamos até aqui. Os 185 mil soldados inimigos que um anjo matou, a mão de Deus. O que os servos de Deus, os apóstolos do Senhor Jesus enfrentaram no passado, e Deus mandando um anjo. Qual é o teu problema? Que situação você está enfrentando? Você pode ter certeza, Deus está de olho. Faça a oração da concordância em o nome do Senhor Jesus e tome posse da sua bênção, porque Deus manda o anjo. Quem crê nisso? Vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece. E esta oração nós iremos fazer agora. E não é uma oração longa, é uma oração objetiva. Não é pelo muito falar. Você pode até falar pouco, mas fale com fé, que é o suficiente para o milagre acontecer. Fique em pé. Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu entro na Tua presença em oração. Juntamente com esta igreja, meu Pai, aqui presente, iremos fazer a oração da concordância. Estou fazendo a oração da concordância, meu Pai, junto com esta pessoa que está assistindo, meu Pai, pelo YouTube, que está assistindo, meu Pai, pelo Telegram, que está assistindo, meu Pai, pelo Facebook, que está, meu Pai, escutando um áudio no grupo de WhatsApp ou até mesmo no celular individual. Meu Deus, nós estamos reunidos para fazer a oração da concordância, e nós concordamos, meu Pai, em orar em o nome do Senhor Jesus Cristo, e nós repreendemos todos os inimigos, toda ação do diabo que tem agido na vida deste homem, na vida desta mulher, que tem agido nesta casa, neste casamento, trazendo o desemprego, trazendo as enfermidades e as doenças. Inimigos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te repreendemos e falamos: saia. É o espírito da contenda, é o espírito da desavença, é o espírito da prostituição, do vício, da doença, toda e qualquer ação maligna, toda e qualquer obra do inferno que tem agido na vida desta pessoa, trazendo problemas na mente, trazendo problemas no sangue, trazendo problema na visão, na coluna, toda e qualquer ação maligna, toda e qualquer obra do inferno, seja quebrada agora, seja desfeita agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja vai orando. Apresente a tua causa, apresente o teu problema. Você está orando ao Deus vivo. Nós estamos orando em concordância. Deus está enviando o teu anjo, Deus está enviando o seu anjo para te trazer vitória, para te trazer resposta. Envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantarem contra você, serão aqueles que se levantarem contra nós. E isso vai orando. Meu Pai, passa com o teu fogo, é do alto da cabeça à planta dos pés, toda ação do diabo que tem agido na vida deste homem, que tem agido na vida desta mulher, que tem agido na vida desta criança, eu falo: saia, seja quebrada agora, seja desfeita agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, a bênção do Senhor é maior do que a maldição. Eu abençoo, meu Pai, todas essas pessoas aqui presentes, todas que estão assistindo ou escutando esta oração. Eu as abençoo em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.